Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos no tempo da Páscoa. 50 dias. 50 dias que a luz do Cordeiro, representada aqui pelo Círio Pascal, permanece conosco, como sinal. Porque depois da festa de Pentecostes, o círio será apagado, porque estará conosco aquele que Jesus nos prometeu, que ia voltar. Voltarei. E volta exatamente com a presença do Espírito, que, como diz a leitura do Evangelho, meu nome. A presença do Espírito Santo permanece sempre conosco. No dia de Pentecostes, nós vamos renovar a presença dele em nós. Assim como nós renovamos cada ano o nosso aniversário, o aniversário do filho, da filha, o aniversário de casamento, para reativar e lembrar de tudo que assumiu naquele dia e dar valor a esses compromissos que nós já fizemos. Nós estamos lendo agora, na leitura do Evangelho, nesse tempo todo. Nós fizemos o 4º domingo da Páscoa, o Bom Pastor. No domingo passado, no 5º domingo, nós iniciamos já durante a semana a leitura o testamento de Jesus. A leitura que Jesus fez com seus discípulos
após lavar os pés dos discípulos, que nos outros evangelistas é mencionado a última ceia. E nessa última ceia, que João não faz referência, mas ele faz a referência de lavar os pés. Nós estamos celebrando o tempo depois da ressurreição de Jesus, mas a igreja nos apresenta leituras de Jesus antes dele ser preso, traído, preso, julgado, morto, mas, como nós cantamos no canto inicial, ressuscitado e vitorioso. E a igreja nos apresenta nesse tempo, Jesus já ressuscitado, essas leituras. Após Judas sair, que é a leitura que fizemos semana passada do Evangelho, Jesus começa um grande discurso, que é o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos que nós precisamos ler. A igreja nos providencia essa leitura durante a semana toda, já a semana passada e esta semana e outra semana, para a gente poder saborear aquilo que é conhecido como o testamento de Jesus. Você vê quando alguma pessoa, uma mãe, o pai, idoso, tudo, sabe que está chegando o momento, e a pessoa percebe que daqui a pouco vai partir, isso pertence à própria natureza, nós temos muitos casos disso. Ele chama os filhos, chama o companheiro, companheira, e ele fala algumas coisas importantes, e os filhos escutam. Depois parte. Mas aquelas palavras que o pai ou a mãe falaram, as últimas palavras para os seus filhos, isso permanecem com eles a vida inteira. E vez outra, seu pai disse aos filhos muitas vezes, meu pai antes de morrer, ele falou isto, isto e isto. Recorda a eles a vida inteira. E é por isso que o Evangelho de João, que foi o último evangelho escrito, ele colocou esse testamento de Jesus para a gente ir vendo constantemente qual é o grande desejo daquele que Deus enviou, Deus Pai enviou, e aqui a explicação porque Jesus disse, pois Deus é maior do que eu, o Pai é maior do que eu, porque ele é enviado do Pai. Não é que ele é superior ou inferior, mas que ele, como enviado do Pai, se sente com uma missão que é do Pai, de querer salvar a todos. E a maneira de salvar a todos é exatamente esse mandamento novo, que nesse texto, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, ele repete 3, 4 vezes. Eu vos dou o mandamento novo, que é a leitura da semana passada. E a leitura nossa hoje, ela vai dar continuidade, estamos no capítulo 14, 23 ao 29, eu sugiro vocês lerem em casa. Capítulo 13, o lava-pés, depois Judas sai, e aí começa o discurso. Leiam ele em sequência, é um tesouro muito grande, esses 5 capítulos, e que nos ajuda a entender muito melhor em que consiste realmente o projeto de Deus que Jesus Cristo nos mostrou através da sua vida e que agora ele manda para nós o Espírito. Isso é muito importante entender. Não é qualquer Espírito. São João, na sua carta, na primeira carta, capítulo 4, ele faz referência a isso. Cuidado dos espíritos, porque há muitos. O nosso Espírito é de Jesus. O Espírito Santo, o advogado, que é chamado Paráclito, que Jesus prometeu enviar aos seus apóstolos, aos 11, é o Espírito dele, que é o Espírito de Deus. Mas a gente não sabe como que é o Espírito de Deus, não sabia. No Antigo Testamento não conseguiram decifrar como era o Espírito de Deus.
Foi necessário que o Pai mandar o seu próprio Filho para nos mostrar em que consiste o Espírito de Deus. O que Deus deseja para toda a sua criação. E por isso que ele repete aqui, eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou partir. Como ser humano, como todos nós, vai chegar o nosso momento, da nossa partida. Isso faz parte da natureza. A partida de Jesus, infelizmente, foi provocada antes, porque ele foi preso, condenado, porque as autoridades judaicas, eles queriam de qualquer jeito tirá-lo do meio. Mas a partida normal de todos nós faz parte do projeto de Deus, do Criador da natureza. Mas deixamos atrás de nós aqueles que vêm seguindo. E aqueles que vêm seguindo, nós vamos orientando, assim como Jesus, agora partindo, ele dá a sua orientação maior. E aí a sua orientação maior, e ele repete muitas vezes, naquele tempo, quer dizer, Jesus está, após lavar os pés dos discípulos, nesse grande discurso, é um pedaço, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar não é como a gente pega um livro, por exemplo, esse livro eu guardo na estante lá. Não é nesse sentido. Guardar é ter no coração, viver na sua vida, dar atenção a esse amor que Jesus Cristo nos mostrou. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aqui a minha palavra não é uma palavra como estou lendo naquele tempo. Não, a palavra de Jesus é tudo ele. O projeto todo de Jesus. O nome de Jesus, que é o seu projeto, não só aquilo que ele falou pela boca. Porque a gente não se comunica apenas pela palavra da boca. Qualquer gesto que nós fazemos, o abraço que nós damos para nossos filhos, é uma palavra, uma comunicação que nós estamos dando, mostrando carinho. Quando a gente chuta alguém, a gente está falando, eu não quero, vai embora. Então a palavra de Jesus não é aquilo que sai da boca apenas, mas aquilo tudo que ele faz, que São João chama ele em meu nome. Então se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se guardar a palavra de Jesus, que foi essa que nos deu, e lemos domingo passado, eu vos dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso é o resumo de toda atitude, de toda ação de Jesus na sua vida. É o amor. Quem ama a Deus, com certeza, se é o verdadeiro e único Deus, ele vai amar os seus irmãos, porque todos os irmãos outros são filhos do mesmo Pai, assim como eu sou filho do Pai. E vocês também, e os outros também. Essa perspectiva que abre para o mundo que aparece nas outras leituras. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará todo o meu projeto, guardará todo o meu ensinamento, guardará todo o meu exemplo, tudo que eu fiz. Por isso que na última ceia, narrada pelos outros evangelistas, e no Evangelho de Lucas, e também na carta de São Paulo aos Coríntios, quando nós lemos essa leitura, ele fala isso, façam isso em memória de mim. Palavra que nós repetimos em todas as missas, na Eucaristia, na consagração. Façam isso em memória de mim. Mim aqui é tudo o projeto de Jesus. É tudo o projeto do Pai que Jesus Cristo nos mostrou. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Quer dizer, nós somos amados pelo Pai, na realidade, se nós guardamos a palavra de Jesus, que é todo o seu ensinamento, resumido na sua palavra, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E aqui é importante. E nós, eu, Jesus e meu Pai, viremos e faremos nele, naquele que ama, naquele que segue o projeto de Jesus, o ensinamento de Jesus, naquele que ama o seu irmão,
sem distinção de raça, de cor, naquele que se propõe como Jesus a servir os irmãos, a sentir as dores e se torna solidário, naquele que partilha, naquele que promove a fraternidade e a paz. Faremos nele, porque me ama, faremos nele a nossa morada. Quem ama em qualquer lugar do mundo, quem ama seu irmão, quem se interessa pelo seu irmão, quem ajuda a fraternidade, quem constrói e luta pela justiça, quem quer uma vida mais digna para todos, quem perdoa, quem é misericordioso, essa é a palavra que está vivendo de Jesus. E tem presente nele, então, Deus, Pai e Jesus, através daquilo que ele vai chamar o Espírito Santo. Então, faremos nele a nossa morada. Então, a morada de Deus, na nossa religião e nas religiões que existem todos no mundo, nós criamos, é nosso isso, nós criamos essa ideia de um templo, que é essa construção aqui, que é a igreja de Helena Maria, que é o Vaticano. A igreja lá, que é as igrejas todas que existem. Na época de Jesus era apenas o templo, que depois foi destruído. Não sobrará pedra sobre pedra. Na cabeça do Antigo Testamento era Deus está presente no templo. Jesus ele vai mudar isso. E vai mudar eu e o Pai. Quer dizer, Deus está presente naqueles que vivem como irmãos. Na solidariedade, na fraternidade, na ajuda mútua. Aí que está presente Deus. Isso é confirmado um pouquinho na leitura, na nossa primeira leitura, onde ele vai descrever a cidade de Deus perfeita, e onde no final ele vai dizer o seguinte: a cidade de Deus, onde existe o amor, a fraternidade, não vi templo na cidade. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, quer dizer, o Pai e o Filho. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz. E a sua lâmpada, esse é simbólico, o círio é simbólico. E a sua lâmpada é o Cordeiro, Jesus imolado, que estamos celebrando durante esses 50 dias. Então, e a palavra que escutais não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isso o que disse, não, eu pulei aqui. Quem me ama, então, guarda a minha palavra. Antes, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. A presença de Deus está naqueles que amam. Isso é muito importante. Quem ama em qualquer lugar do mundo, quem ama o seu irmão, não interessa a religião, não interessa a cultura, não interessa o país, a nação. O que interessa é o amor mútuo, o amor estendido a todos, iniciando pela família e vai se estendendo aos outros que também fazem parte da nossa família de Deus. E aí ele vai repetir: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Isso é o que ele vai chamar o mundo. O mundo não ama Deus, porque eles fazem qualquer coisa para explorar, para se vingar, para odiar, para ter privilégios, para puxar tudo do seu lado. Então, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Quem não guarda a palavra de Jesus, não ama Deus. Pode recitar, pode se encontrar para glorificar a Deus, pode fazer grandes manifestações, pode ficar ajoelhado o dia inteiro, a noite inteira, pode acordar cedo,
pode rezar não sei quantos terços, pode se sacrificar, mas se não tiver amor com irmãos que são filhos do mesmo pai, infelizmente não ama a Deus. É aparência. E a palavra que escutais, quer dizer, o que Jesus nos ensinou, o testemunho de Jesus, o que Jesus Cristo fez, essa aqui é a palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E aqui caracteriza realmente que Jesus veio para realizar no nosso meio o projeto não dele. Jesus é um apóstolo do Pai, mas ele veio para mostrar para nós o desejo do nosso Criador. O que é que Deus Pai quer para todos nós, Jesus nos mostra através da sua presença, da sua prática, do seu amor, da sua misericórdia. Por isso nós encontramos no Evangelho. Por isso que o Evangelho é o principal livro que nós temos em toda a Sagrada Escritura. Porque ele nos mostra quem é Jesus, o seu projeto, o que ele fez, nos mostra esta palavra. Por isso que precisamos conhecer mais o Evangelho. Tem muita gente que estuda o Antigo Testamento, ajuda. Mas nós precisamos estudar e aprofundar a essência da Bíblia Sagrada, que é Jesus. O projeto de Jesus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. E agora vai entrar uma outra pessoa, que seria o Espírito Santo. Fala do Pai, Jesus fala do Pai, fala dele, o enviado do Pai, que nos mostrou qual é o desejo do Pai, mas como ele vai partir, ele não deixa órfãos, sem nada, manda o seu Espírito. Mas o defensor, aquele que nós chamamos o Paráclito, o Espírito Santo Paráclito, defensor, é chamado advogado, é chamado consolador. A palavra original significa aquele que nas dificuldades está perto, para te ajudar, para te incentivar, para você não desistir, para você saber responder a resposta certa. É o Espírito que inspira, esse que é o advogado, esse que é o defensor. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai, agora eu de novo, o Pai enviará em meu nome. Quer dizer, o Espírito que Deus envia para nós, que nós recebemos no batismo e confirmamos cada ano na festa de Pentecostes, é enviado por Deus, Pai, em nome de Jesus. Por isso que João, no capítulo 4, na sua carta, a primeira carta, ele diz: cuidado dos espíritos, porque há muitos espíritos. Veja se o espírito que você está agindo, diz que age, ou diz que entrou em você, te leva para amar, te leva para não fazer distinção entre as pessoas, te leva para viver na fraternidade, te leva para lutar contra as injustiças, te leva para ser misericordioso, te leva para viver a fraternidade. Se não te leva, se te leva para fazer outras coisas, não é o Espírito de Jesus Cristo. Porque o Espírito de Jesus nos leva sempre à comunhão, à fraternidade, ao perdão, à misericórdia. Mas o defensor, o Espírito Santo, o Paráclito, que o Pai enviará em meu nome, por isso que o Espírito nos leva a conhecer Jesus e viver como Jesus nos amou e nos ensinou. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu tenho dito. Ele não vai ensinar coisas novas, o Espírito. Isso está escrito na introdução da primeira carta a Corinto, porque a comunidade de Corinto começou esperando que vai ter novas revelações de Deus. A revelação maior, definitiva, que nós temos de Deus foi mostrada para nós por seu Filho Jesus. Não há mais revelações novas. Tudo foi revelado por Jesus Cristo. Por isso, quem fica aguardando novas, nós temos grupos que ficam rezando, aguardando alguma revelação nova, tudo mentiroso, enganoso. Está na introdução da carta aos Coríntios que Paulo fala. Jesus já nos revelou tudo.
Então, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Portanto, tudo que foi de Jesus. Você sabe quando você, pai e mãe, fala alguma coisa para seu filho, ele não entende, mas você precisa falar. O filho não entende. Mais tarde, quando você morreu, fazia anos, e o filho cresceu e encontra dificuldades, aí recorda. Ah, por isso que a minha mãe me ensinou e me falou aquilo, agora estou entendendo. Esse que o Espírito Santo faz conosco ao ler o Evangelho. Ele nos ajuda a explicar. Ele não nos ensina coisas novas. Ele nos ensina a entender aquilo que já está dito pelo próprio Jesus Cristo. Então, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu tenho dito. Não tem ensinamento novo. Tem explicação, que ainda até então não entendia, mas agora entendo, agora compreendo. E vocês podem perceber, cada vez que nós lemos o Evangelho, principalmente em comunidade, sempre tem coisas novas. Porque o Espírito nos ajuda a entender esse projeto de Jesus. E aí, Jesus fala a essência de quem Ele é. Deixo-vos a paz. A minha paz. Isso é muito importante. Minha paz. Meu mandamento de Jesus. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. A paz para o mundo, o mundo tem seu interesse. O interesse do mundo é transmitido através daquelas 3 grandes tentações que não deixam as pessoas viverem em paz, explicadas no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o último parágrafo. Por que não deixa as pessoas viverem em paz? Por causa da ganância, por causa da dominação, por causa da ilusão, do engano, do orgulho. 3 tentações. O mundo é esse. O pecado do mundo que nós rezamos aqui, ao erguer a hóstia consagrada e oferecer ao povo, ele que vai vencer o pecado do mundo, porque ele nos deu as dicas, ele venceu e nos deu as dicas no seu Evangelho, como vencer a ganância. Partilhe. São irmãos. Como vencer a dominação. Servem um ao outro. Não dominam, servem um ao outro. O terceiro grande pecado do mundo, o orgulho, o engano, a ilusão. Sejam humildes. Crescem sempre, aprendem sempre. Até o último suspiro, aprende. Porque quem é humilde sempre quer aprender, sempre quer crescer. Por isso que é muito difícil enganar a pessoa humilde. Porque a pessoa humilde, ela busca informações. Quando escuta uma coisa, não sabe se é verdade, se é mentira. Ela vai buscando outras informações. Pergunta para um, pergunta para o outro, para saber onde está a verdade. E ele cresce sempre. Não é enganado. O humilde não é enganado porque ele busca sempre. Se vencermos o pecado do mundo, ganância, dominação, engano, orgulho, aí Jesus disse, vivam em paz uns com os outros. Mas se vencermos o mundo, esse é o pecado do mundo, dividido em 3 partes. Está claro lá no capítulo 9, o último parágrafo do Evangelho de Marcos, que é o primeiro escrito. Então, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. O mundo dá com muitas promessas. E pensa que vai ganhar, mas depois descobre que não tem nada. Caiu. Assim todo mundo iludido, querendo ganhar, e faz de tudo para ganhar. E depois descobre que tudo foi engano. O engano é a coisa mais
que foi tratada na Bíblia Sagrada desde o início até o fim. Repito aquilo que Eva falou na primeira página da Bíblia, no capítulo 3, quando se fugiram, se esconderam, e Deus foi conversar com eles e disse a Eva: por que você fizeste isso? Porque a serpente me enganou. Isso que estamos vivendo no mundo hoje. Veja quantos fake news estão sendo espalhados no mundo todo e a maioria das pessoas recebeu: é assim. Não é assim. Pesquisa. Para não ser enganado, para não ser iludido, para não viver uma vida falsa, enganosa, ilusória, que daqui a pouco você percebe e realmente foi enganado. Quanta gente está perdendo dinheiro, vida, por causa dos enganos, das ilusões. É o pecado maior que nós estamos vivendo nesse tempo. Até sobre o Papa, vocês estão sabendo agora, o Papa falou uma coisa, depois sai outro falando, até a mesma voz do Papa, como se fosse o Papa, e relatando um monte de coisas que o Papa falou, muita coisa, mas depois tem aí a serpente colocando a mentira. E a gente pensa que é do Papa. Nós temos que verificar tudo hoje. Então, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Esse vou e voltarei a vós, exatamente, é o Evangelho de João. É o último evangelho escrito. E que ele precisava esclarecer algumas coisas que, ao ouvir ou ler nos outros evangelhos, algumas pessoas levaram outras interpretações. Aqui João está fazendo questão de dizer: vou e voltarei. Como é que ele já tinha dito antes: eu voltarei? Ele vai voltar através do seu Espírito que o Pai vai mandar em seu nome. A volta de Jesus é a presença do Espírito de Deus que Jesus nos mostrou. Por isso o Espírito de Jesus é essa volta que ele está se referindo. Tem muita gente hoje que está esperando a volta de Jesus como os judeus esperavam a volta de Elias. Quem lê o Antigo Testamento e o ensinamento dos fariseus vai perceber que os fariseus alimentavam essa ideia. Elias não morreu, mas foi levado ao céu em cima de um carro de fogo e sumiu no céu. Os fariseus explicavam dizendo que assim como Elias subiu, ele vai voltar. E quando vai voltar é sinal que o Messias está chegando. Todo o povo judeu acreditava nessa volta de Elias. Jesus vai corrigir isso nos evangelhos sinóticos, onde ele vai dizer: Elias já voltou. É João Batista que vocês fizeram com ele o que quiseram fazer, mataram. Portanto, Jesus desfaz essa ideologia que os fariseus colocaram sobre a volta de Elias. O evangelho de João está colocando aqui a mesma coisa. A volta de Jesus não é como muita gente pensa, fica olhando, abrindo a janela para ver se Jesus está voltando, como ressuscitado, no imaginário nosso. No Evangelho de João, a volta de Jesus é a presença do seu Espírito Santo, que nós recebemos no batismo, que nós confirmamos em todo domingo de Páscoa, cada ano. Essa é a volta de Jesus, a presença do seu Espírito em nós, para nos ajudar a continuar vivendo a sua palavra, o seu ensinamento, o seu amor, a sua misericórdia, viver na fraternidade, construir a comunhão entre todos, entre os povos todos do mundo, a característica que nos dá a segunda leitura nossa, tirada do livro do Apocalipse, onde coloca a cidade perfeita, onde Deus está, o Pai, o Filho, o Cordeiro estão presentes. Não precisa de templos, construção, a não ser para a gente se encontrar, e para rezar juntos e para refletir juntos. Mas a presença de Deus, de Jesus Cristo, está em nós, através do Espírito Santo, que nós recebemos e confirmamos. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós.
Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Já expliquei isso, o sentido de maior é no sentido que Jesus se sente enviado. É o enviado do Pai é nesse sentido, que o Pai é maior que o Filho. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Essa é a nossa fé, que São João, no seu Evangelho, ele está nos explicando. Quem toma conta de nós é o Espírito de Jesus. É o seu amor. E esse Espírito nos leva para abrir o nosso coração e enxergar nas outras pessoas todas, independente da raça, da cor, da tradição, da religião, da nação, nos faz com que a gente enxergue no outro o Filho de Deus. Por isso que a gente sente muita dor e que o mundo precisa se levantar cada vez mais contra esses massacres que estão acontecendo, contra essas guerras, e principalmente visível agora ao mundo todo o que está acontecendo lá em Gaza, onde filhos e mães e todo mundo está morrendo, porque o inimigo, que devia ser o exemplo, Israel, o exemplo para o mundo todo, está sendo o exemplo do mundo contra o próprio Deus, matando os irmãos, sem dó. Isso que nós precisamos ter no nosso coração, nos revoltarmos. Como é que é possível matar o irmão desse jeito? O outro errou, mas não é a vingança que vai resolver. Só resolve se nós tivermos esse amor de Jesus, que nos ajuda a ver no outro, a ver o outro como irmão nosso. Por isso, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o canto que nós vamos cantar. Todos juntos podemos já ficar em pé cantando esse refrão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio